Voando, tudo bem com vocês? Vamos agora iniciar o capítulo 6, o processo de independência da América Inglesa e da América Espanhola. Contextualizando a colonização da América do Norte, assim como a América Portuguesa foi afetada pelos conflitos do continente europeu durante o século XVIII, marcadas principalmente pelas revoluções burguesas na França, Revolução Francesa, e na Inglaterra. O mesmo ocorreu com a América Inglesa e a América Espanhola. América do Norte, Como vocês sabem, os Estados Unidos. Como a América do Sul já estava sendo colonizada pelos portugueses, o que restava para os ingleses? A América do Norte. No entanto, eles foram tentar colonizar a América do Norte. No início do século XVII, o litoral leste da América do Norte foi colonizado pelos ingleses. Neste período foram fundados 13 núcleos, que eram as 13 colônias, ou seja, as 13 colônias. As 13 colônias gozavam de grande autonomia política e econômica, pois a Inglaterra não via nesses domínios muitas chances de lucro. Quando se fala em autonomia, as 13 colônias, cada uma regia sua lei, cada uma podia seguir o que eles quisessem. Porque a Inglaterra, na realidade, ela queria obter um pouco de lucro, mas não via chances de que esse lucro pudesse prosperar. Então, eles não investiram tanto, eles deixaram mais à vontade que essas 13 colônias se desenvolvessem. As 13 colônias. As 13 colônias da América do Norte foram fundadas dentro de uma ideia do mercantilismo europeu, conhecida como Pacto Colonial. Nesse caso, a Inglaterra era a metrópole. Assim como Portugal era a metrópole aqui do Brasil, a Inglaterra era das 13 colônias. As 13 colônias estavam divididas em colônia do Norte, colônia do Centro e colônia do Sul. As colônias do Norte compreendiam as regiões de Massachusetts e entre outras. A colônia do Centro, ela compreendia assim como Nova York, E o modelo de centralização variava de região para região. Então, essas colônias, vamos dizer assim que elas eram independentes, mas devia satisfações para a metrópole, que era a Inglaterra na época. Com lucros, contenções de lucros, impostos, essas coisas eles deveriam estar mandando para a Inglaterra. Como vocês podem ver nesse mapa, dá para vocês verem como que estava dividida essas 13 colônias. A crise do sistema colonial na América Inglesa. Teve crise sim, porque não estava muito bem organizado. Tinha que ter uma organização, até mesmo política, para que tudo isso pudesse desenvolver, e não estava. Eles não fizeram essa organização. Então, teve crise no sistema colonial também. Os colonos ingleses, eles estavam insatisfeitos. Por quê? A Inglaterra e a França entraram num conflito e gastaram muito com isso, Por causa desse conflito. Então, eles insatisfeitos, eles começaram a reivindicar alguns direitos, que foi a Guerra dos 7 Anos. O conflito que a França e a Inglaterra entrou. Ocorrida entre 1756 e 1763, apesar da vitória dos ingleses sobre os franceses, a guerra consumiu grande parte dos recursos financiados, pela Inglaterra. Por isso que os colonos ingleses ficaram muito insatisfeitos. Por quê? De onde que ia sair esses recursos? De onde que saíram tudo isso? Saíram dos colonos, das cobranças de impostos. A guerra serviu para liberar o Canadá dos franceses e ajudar a dominar os índios do oeste americano. Para os ingleses, era hora então de os colonos contribuírem com o quê? Com os impostos. Por isso a insatisfação desses colonos. Nessa guerra, os colonos ingleses haviam ajudado a Inglaterra a conquistar
né, contra os franceses. Aí surgiu algumas leis. A lei do açúcar, elevado o valor do tributo sobre o açúcar e derivado da cana que não fosse oriundo das Antilhas. Nada que não fosse fabricado nas Antilhas podia ser consumido por eles, né? Podia ser compro de outro país ou de outro local. Então, tudo ficaria ali na mão dos ingleses e eles tinham que pagar altos impostos, né? Por isso. Em 1765, criou a Lei do Selo, determinando que todos os documentos, jornais e livros só podiam circular se fossem selados com o timbre do governo inglês. Mas eles começaram ali, os colonos começaram a fazer, né, com que isso não acontecesse. De alguma forma, eles manusearam ali para que não precisassem pagar selos altíssimos para poder, de alguma forma, enviar e mandar as leis intoleráveis e outras medidas. Esse massacre de Boston aí, gente, os ingleses, eles proibiram que os colonos emitissem papel moeda, que circulasse, né, a moeda ali naquele local. Então eles ficaram insatisfeitos e fizeram várias manifestações. Eles se juntaram, né, e fizeram manifestações. Quando fala massacre de Boston, é porque foi na cidade de Boston, né, na colônia de Boston, que eles começaram a liderar essas manifestações de insatisfação, porque com tudo isso que estava acontecendo, quem ia ficar prejudicado era a colônia inglesa. Então, eles não queriam. Na realidade, eles já estavam pensando numa independência, né? Por não estar aceitando a situação toda que eles estavam vivenciando naquele momento. Porque a Inglaterra estava interessada somente em sugar, né? Tirar de todas as formas o benefício para a Inglaterra, para a metrópole. E os colonos estavam super insatisfeitos com isso. As tropas inglesas, né, atacaram a cidade de Boston e mataram várias pessoas. Muitas pessoas foram prejudicadas com isso. Então houve a insatisfação desses colonos aí. O massacre de Boston aumentou ainda mais o ódio colonial. E em 1773, uma nova lei foi aprovada, que foi a lei do chá. Concessão do monopólio do comércio do chá indiano à Companhia das Índias Orientais. O objetivo era recuperar a companhia, que passava por dificuldades financeiras, e evitar um contrabando. A lei do chá obrigava os colonos a comprar chá indiano, fato que prejudicava os comerciantes locais, certo? Os comerciantes não podiam comercializar o seu próprio chá. Eles deveriam comprar somente os chás indianos para que pudessem recuperar a companhia das Índias orientais, né? Então eles obrigavam os colonos a isso. As manifestações de protestos ficou conhecida como a Festa do Chá de Boston. Eles pegaram um navio, né, que estava ancorado lá e atacaram e afundaram esse navio. Os colonos e comerciantes disfarçados de índios invadiram alguns navios da companhia que estavam atracados no porto e lançaram ao mar o seu carregamento de chá. Por isso que ficou conhecido como Festa do Chá de Boston. O parlamento inglês, né, insatisfeito com o que tinha acontecido, que ficou conhecido como a Festa de Boston, ele baixou as leis intoleráveis, né? O fechamento do porto de Boston, até que todo o prejuízo do lançamento do carregamento do chá ao mar fosse indenizado, né? Então, aqueles colonos de Boston deveriam pagar pelo prejuízo que os ingleses tiveram. A suspensão
de todos os benefícios anteriores concedido ao estado de Massachusetts. Então, eles deveriam pagar, mas eles estavam super insatisfeitos, não queria que nada disso tivesse acontecendo, então eles já estavam em busca de quê? Do que eu disse para vocês lá atrás, independência. Eles não estavam aceitando mais serem comandados pela metrópole lá, que era a Inglaterra. Eles já estavam querendo sua própria independência, porque davam para eles se manterem longe de tudo isso da Inglaterra. Então, de criar um novo caminho para eles. Aí, com a insatisfação, eles decretaram que queriam a independência. Fala um pouquinho também aqui, ó, do impedimento de toda e qualquer manifestação pública contra a metrópole, mas isso não aconteceu porque eles se manifestaram, queriam se manifestar assim, que os colonos estavam obrigados a proporcionar alojamentos e estados aos soldados ingleses em suas propriedades, né? Os ingleses ali querendo comandar toda a situação, a redução da colônia norte-americana em favor da ampliação de territórios canadenses. Insatisfeitos com tudo isso, eles buscaram sim a independência, né? A declaração de independência. Eles queriam que tudo isso acabasse e veio a guerra da independência. A guerra pela independência se destacaram George Washington, Thomas Jefferson e Benjamin Franklin e John Adams. Esses foram assim os que mais se destacaram em busca dessa independência dos Estados Unidos da América.